Até a Folha de São Paulo admite. Antidemocrático é o Supremo. É, pessoal, o inferno astral do STF não termina não, viu? Pelo governo, ou seja, pelo Trump. O Trump vai conceder alguma imunidade pra você, Moraes? Você acha mesmo que você é digno de imunidade? Você que já foi, inclusive, enfiaram já uma Magnitsky nas suas costas. Você acha que você tem imunidade de algum lugar? Pode ser que eles tenham calculado que essa bomba fosse explodir no ano que vem. Mas, pelo que a gente tá vendo, a bomba vai explodir este ano ainda. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! ICE prende ex-chefe do PCC e do CV nos Estados Unidos. Criminosos estavam em fuga para o México. É isso mesmo. A Polícia Migratória dos Estados Unidos deteve o brasileiro Felipe Linares de Oliveira del Aquila, na Carolina do Norte, conhecido como Dom. Ele é apontado como ex-chefe das facções 1º Comando da capital e no Comando Vermelho, e possuía um mandado de prisão internacional emitido pela Interpol. A prisão ocorreu na cidade de Mooresville durante uma abordagem de trânsito. O suspeito tentava fugir de carro em direção ao México e mantinha a própria esposa sequestrada dentro do veículo. Ao tentar escapar dos agentes, Del Aquila sofreu um acidente e acabou capturado. A captura acontece após o governo do presidente Donald Trump classificar o PCC e o CV como organizações terroristas internacionais em 28 de maio. As duas facções são as maiores do país e o PCC figura como a maior organização criminosa da América Latina, com cerca de 40 mil integrantes atuando em 29 países. A AGU pede para atuar em ação da Rumble nos Estados Unidos contra Moraes. O órgão sustenta que decisões do Supremo Tribunal Federal não podem ser submetidas à análise de tribunais estrangeiros. A Advocacia Geral da União anunciou nesta segunda-feira que pedirá para ingressar formalmente na ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ação contra Moraes ocorre no Tribunal Federal da Flórida, nos Estados Unidos. O objetivo é permitir que o Estado brasileiro participe diretamente do processo e defenda a validade das decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte. A medida ocorre dias depois de o presidente do STF, ministro Edson Fachin, autorizar a atuação da AGU no caso. Em despacho encaminhado ao órgão, Fachin afirmou que a controvérsia ultrapassa a esfera pessoal de Moraes e envolve quesitos institucionais ligados ao judiciário brasileiro. A AGU acabou de anunciar que vai apresentar hoje no Tribunal da Flórida a defesa do Alexandre de Moraes na ação movida contra ele pela Trump Media e pela Rumble. Eu vou te contar agora o que a AGU vai apresentar de defesa, porque aqui no canal a gente já sabe, e vou te dizer qual é a chance do Moraes se safar dessa. Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo, meus caros. É o seguinte, primeiro, a AGU, o que a AGU tem a ver com isso? É a Advocacia Geral da União. O Moraes é a União. O Moraes é tudo menos União. Ele é a desunião. O Moraes não é o Estado. Não devia ser representado pela AGU. E a AGU, além disso, a pessoa física do Moraes está sendo processada. E além disso, como a AGU não pode atuar fora do país, ela vai contratar. Ela contratou um escritório já por 48 meses. 2 anos. Sabe quanto vai custar? Custou 3,5 milhões de dólares. Ou seja, a bagatela de 15, 16, 17 milhões de reais. Cara, sério mesmo, do seu dinheiro, do meu dinheiro, já não bastava o dinheiro público da AGU enfiado nisso, ainda vão colocar também dinheiro para um escritório. Sério mesmo, nosso dinheiro, sendo que a mulher do Moraes está lá em casa sem fazer nada, porque afinal de contas o trabalho dela a gente não sabe qual é, ela só ganha, mas ela não faz o trabalho dela, não tem objeto os contratos que ela assina com os outros. Então o Moraes podia contratar a esposa dele, podia pedir para a esposa dele dar uma forcinha ao invés de ficar usando o nosso dinheiro e a AGU para isso. Bom, o ponto é que o Moraes vai argumentar pela AGU que
a soberania é importante. A soberania, Moraes, sério mesmo, tudo que você não respeitou até agora foi a soberania. Esse processo só existe porque você tentou valer a sua decisão fora do país. A sua decisão, o que você fez foi tentar fazer com que ela valesse dentro do território dos Estados Unidos contra a plataforma Rumble, fazendo com que as leis dos Estados Unidos se submetessem a você. E agora você fala em soberania, sendo que você está sendo processado por ter violado a soberania dos outros. Pelo amor de Deus, mas é esse o argumento que vai vir por parte da AGU. É ridículo, mas é o que temos para hoje, é o que eles farão, é o que eles têm para fazer. O outro argumento que a AGU vai trazer é de imunidade soberana. Imunidade soberana é porque dentro dos Estados Unidos há alguns precedentes na legislação deles, nos julgados deles, que dizem o seguinte, que autoridades estrangeiras podem gozar de imunidade e não podem ser processadas como pessoa física. Só que, tem um porém, isso precisa ser concedido para a autoridade estrangeira pelo governo, ou seja, pelo Trump. O Trump vai conceder alguma imunidade para você, Moraes? Você acha mesmo que você é digno de imunidade? Você que já foi, inclusive, enfiaram já uma Magnitsky nas suas costas. Você acha que você tem imunidade de algum lugar? Tá passando vergonha no mundo inteiro. Na Espanha, o Oswaldo Eustáquio não foi extraditado quando você pediu. Na Itália, a Zambelli não foi extraditada quando você pediu. No próprio país norte-americano, o Alan dos Santos não foi extraditado quando você pediu. E agora você acha que você vai ter imunidade? Vai ter imunidade coisa nenhuma. Esse precedente, que é o Samantha versus Yusuf, lá de 2010, dentro dos Estados Unidos, é um precedente deles, é oferecido para os estados, não para os indivíduos, e para os indivíduos só é dada a imunidade quando concedida pelo governo, não é automático. O Moraes não vai conseguir se safar por aí. Portanto, meus caros, a conclusão é a seguinte: a AGU está fazendo o que pode, está movimentando Deus e todo mundo para tentar fazer safar o Moraes da vergonha pública de ser condenado lá fora. Mas a verdade é a seguinte: o Moraes vai ser condenado. A chance dele ser condenado é muito grande e de ser julgado é total. A AGU está tentando fazer com que ele não seja julgado com base nesses argumentos. Não vai dar certo. Até porque o Messias, que está à frente da AGU, a gente sabe que não tem um notável saber jurídico, né? Até porque nem passou no Senado, como é que vai ter notável saber jurídico para defender adequadamente o Moraes? Então, o Moraes vai ser julgado, isso é uma certeza, lá fora. A gente vai aqui acompanhar e você vai deixar o seu comentário dizendo o que você acha que vai acontecer com esse julgamento. Agora, um alerta. O Moraes vai ser julgado lá fora, mas ele só pode ser atingido pela decisão lá de fora, que o pedido é só indenizatório, não é um pedido de prisão, nada assim, mas ele vai ser julgado lá fora e a decisão só pode atingi-lo lá fora, se ele sair do país. Então, enquanto ele estiver aqui, ele não poderá ser atingido, nem os seus bens poderão. Até a Folha de São Paulo admite: antidemocrático é o Supremo. Pessoal, o inferno astral do STF não termina não, viu? Depois daquela humilhação internacional da semana passada, com a justiça italiana detonando o ministro Alexandre de Moraes no caso da Zambelli, a Folha de São Paulo publicou mais uma excelente coluna da jornalista Lígia Maria com o título Antidemocrático é o STF. Isso aqui é música para os meus ouvidos. E se é para os seus também, deixe o seu like aí. Se você gosta de música, eu vou ler agora para os seus trechos mais fortes, porque cada um é uma baita de uma paulada. Primeiro, para você entender do que ela está falando. Na semana passada, o STF deu um prazo de 60 dias para as redes sociais se adaptarem àquela esdrúxula decisão do STF de alterar o Marco Civil da Internet para regulamentar as redes sociais no Brasil. Ou seja, para estabelecer a censura no nosso país. Leia aqui comigo a primeira paulada. O julgamento se refere à lambança feita pela Corte no Marco Civil da Internet, quando, em junho de 2025, reinterpretou o artigo 19 da Lei de 2014 e passou por cima do Congresso, ao estabelecer um rol de conteúdos criminosos que devem ser removidos pelas plataformas sem necessidade de ordem judicial. Repara aqui na palavra que ela escolheu, lambança, porque sim, gente, é isso mesmo, é uma lambança. O STF decidiu sozinho, atropelando o Congresso, que as redes sociais elas têm que apagar conteúdo sem ordem de um juiz. Criou uma censura que não passa mais pela justiça. Até a Folha de São Paulo criticou isso na época com editorial, ou seja, até a opinião da própria Folha, gente,
da Folha, foi contrária à decisão do Supremo. E aí a colunista ela mostra aqui por que isso aqui é uma bomba. O nível de subjetividade da interpretação é bastante elevado. Imagine então quando tal tarefa for realizada de modo massivo por empresas privadas passíveis de responsabilização e que, por serem passíveis de responsabilização, têm medo. O que elas vão fazer? Vão tirar conteúdo em massa. Olha aí. Não considerar o risco de uma censura a granel, em massa, em série e de incitação à autocensura é, assim, um disparate. Na prática, gente, é isso. Como a plataforma de rede social ela pode ser punida se ela não apagar, ela vai apagar tudo no susto para se proteger. Censura em massa e autocensura. É exatamente o que ela chama aqui de disparate. E aí vem o trecho mais corajoso, porque ela aponta o dedo para a raiz do problema. O próprio Supremo interpreta o tema de forma autoritária, com ministros alegando que críticas à corte e aos seus membros são ataque ao Estado Democrático de Direito. O inquérito das fake news se sustenta nessa premissa. Ou seja, para essa turma do Supremo, criticar ministro virou ataque à democracia. É a lógica do inquérito das fake news que esse canal aqui denuncia há anos, que eu denuncio há séculos, que confunde as pessoas dos ministros com a própria democracia. É ridículo. Isso não é verdade. Pessoa é pessoa, instituição é instituição, democracia é democracia. E aí ela vem e ela fecha com a frase mais forte da coluna. Mas presta atenção que o grande ponto que ela está apontando aqui é: se até o Supremo ele confunde as coisas e censura críticas à corte como se fossem ataques à democracia, as redes sociais vão ficar morrendo de medo de como vai se interpretar cada post, cada coisa, e não, por medo de tomar uma multa, eles vão derrubar em massa. Esse é o ponto. E aí olha aqui a frase mais forte da coluna. Se a conduta antidemocrática aqui é a do STF, que infringe a separação dos poderes e judicializa o debate público de ideias. Certíssima, Lígia, certíssima. Aplausos para você. A Lígia trouxe o problema e detonou o Supremo pelo que ele precisa ser criticado. Vamos ouvir o senador Flávio Bolsonaro nesse evento da revista Veja, que acontece na cidade de São Paulo. Ele falou, entre outros assuntos, sobre a gastança desenfreada, sobre o modelo e qual seria a saída possível para arrumar a esplanada dos ministérios. Vamos lá, Lanza, por favor. Pra minha eleição, sabia? Eu acho que ele vai acabar votando em mim, porque a bomba fiscal que ele tá deixando pro próximo governo, ele sabe que o próximo governo não vai conseguir desarmar. Vai precisar de um time de estrelas ali dentro do Ministério da Economia, da Fazenda, do Planejamento, pessoas comprometidas com o país, com um controle fiscal rigoroso. Então eu suspeito que ele sabe do problema que está por vir o Brasil. Eu acredito que eles tenham calculado errado. Pode ser que eles tenham calculado que essa bomba fosse explodir no ano que vem. Mas pelo que a gente está vendo, a bomba vai explodir este ano ainda. A inflação chegou, pessoal. A inflação tá aí. Todos os ingredientes de uma tempestade estão postos para acontecer ainda esse ano, infelizmente. O brasileiro não tem mais poder de compra. O Lula gastando mais de 200 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, única e exclusivamente para tentar enganar o povo brasileiro mais uma vez, dando bondades, dá o auxílio gás, mas o povo não tá com dinheiro para comprar comida para botar em cima do fogão e comer. Os 600 reais não compram ou enchem mais o carrinho como enchiam antes. A carga tributária no Brasil passando de 32% do PIB. A média na América Latina, 21,5%. O povo está sufocado de tanto pagar imposto. Não tem nenhuma tábua de salvação que você enxergue no curto ou no médio prazo que vai tirar o Brasil dessa situação, a não ser um corte drástico das despesas e um reequilíbrio das nossas contas. Tá aí. Pois é, a fórmula que ele traz, que muitas vezes é a fórmula do remédio amargo, porque o governo, quando assume e é preciso cortar na própria carne, é um governo que arrisca a própria popularidade. Que é um exemplo, Javier Milei na Argentina. Foi exatamente o que fez. O modelo da motosserra, como ele brincava. Ele chegou cortando benefícios do funcionalismo, cortando cargos, cortando verbas que eram verbas praticamente desperdiçadas em várias áreas, cortando gastos correntes, ou seja, é um governo que precisou, né, cortar na própria carne. Isso é uma saída necessária. Mas o senador Flávio Bolsonaro aponta para a readequação dessa esplanada dos ministérios. Não precisa ter
tantas pastas para essa companheirada. É preciso fazer um novo jeito de fazer política. É preciso achar uma nova fórmula de você conseguir construir também maioria no Congresso Nacional e não só entregar cargos para todo lado. Isso a gente sabe que também acontece. Isso a gente sabe que acontece. No governo, o PT foi assim. Quando o PT assumiu o poder em 2003, o PT não queria lotear a esplanada e todos os cargos possíveis para os partidos políticos que formariam a sua base. Isso porque naquela época o Lula ganhou com tamanha dianteira, havia aquela onda vermelha no Brasil. Então, veja que no estado de São Paulo quase o PT fez o governador naquela eleição. Era o José Genuíno que concorreu com o Geraldo Alckmin. A primeira eleição que o Alckmin disputou sozinho. O Alckmin herda o Palácio dos Bandeirantes quando morre Mário Covas em 2001, março de 2001, e depois o Alckmin vai disputar aquela eleição para ser governador. E o José Genuíno quase ganhou aquela eleição, quase ganhou, foi ao segundo turno, que já é muita coisa para o PT em São Paulo. O PT fora da capital, ele é muito pequeno em São Paulo, mas se expandiu, começou a ter um cinturão vermelho no ABC, regiões como Guarulhos, Osasco, para quem é aqui do estado de São Paulo vai entender, e algumas boas cidades no interior também. Fato é que o PT chegou naquela época ao poder e José Dirceu, que era o camisa 10 do time do Lula, não queria dividir poder, não queria lotear. Então, para tal, ele pagava, é o mensalão, ele comprava os votos no Congresso Nacional. Quando o mensalão estoura, e aí não tinha de recompor, tinha de achar um novo jeito, o PT loteia e chama todo mundo para compor. Aí chama todos os partidos para conseguir ter base parlamentar. Mas também isso é preciso ajustar, é preciso mudar essa fórmula, porque ela também acarreta corrupção e também incha a máquina. Então, são todas fórmulas trazidas aqui para talvez pensar um Brasil diferente, para pensar um Brasil num modelo que não é mais esse modelo do PT. Lula deixando o poder no final do ano. Um outro tema abordado nesse fórum da revista Veja, importante a gente trazer aqui também, é a questão da segurança pública. O senador Flávio Bolsonaro tocou nesse ponto da segurança pública. Hoje nós temos dois grandes debates importantes para tratar em pré-campanha eleitoral. O primeiro, a questão do narcoterrorismo, e esse que o senador Flávio Bolsonaro comenta com mais profundidade na fala que a gente vai exibir na sequência. A questão do narcoterrorismo foi uma classificação do governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, para conseguir asfixiar, para conseguir sufocar o PCC e o Comando Vermelho, sobretudo, que são as multinacionais do crime brasileiras. São multinacionais tão impactantes e tão perigosas para o nosso continente quanto cartéis de outros países vizinhos, cartéis de drogas. Sabemos que alguns vizinhos são produtores de drogas, sobretudo cocaína, a Colômbia, a Bolívia, o Peru, a Venezuela. E o Brasil é o grande corredor para mandar estas drogas para outras partes do planeta. O Brasil abastece esses mercados. A Europa, a droga que chega aos países da Europa sai do Porto de Santos, por exemplo. Não é exagero dizer que a grande maioria sai do Porto de Santos. Também a outras partes, para próprios Estados Unidos, na América, o Brasil também abastece, sai de Santos e abastece outros países aqui do nosso continente, chega do outro lado do planeta também, em outros continentes. Então, como sufocar? Não adianta só que países produtores, alguns deles mudando de mãos, como disse há pouco, o Peru e a Colômbia restam, a Bolívia já mudou, mas eles mudando de mãos, eles aderem ao Escudo das Américas, que hoje tem 14 nações. Eles fazem parte deste plano capitaneado pela Casa Branca para tentar acabar com cartéis, com o crime organizado e com o tráfico internacional de drogas. Mas o Brasil não queria aderir. Lula não queria classificar PCC e Comando Vermelho como narcoterroristas, o que era o rótulo, a classificação para justamente esse plano ser eficaz. E aí os Estados Unidos tomaram a decisão, o secretário de Estado Marco Rubio tomou essa decisão, comunicou o mundo e Lula se revoltou. Me recordo aqui de mais de uma vez no nosso radar exibir falas de Lula irado, derramando bile, com o fígado, nervoso.
E numa fala, que a imprensa trata como escorregão, gafe, derrapou, ele fala em nossos criminosos. Mas, enfim, é o Lula. A Janja também, né? Que diz que teme a bala do Estado. Eu acho que quem devia temer bala de Estado era bandido. Ponto é que este é o principal debate, mas tem um outro debate que emergiu na semana passada com a votação na Câmara, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da redução da maioridade penal. Eu até fui buscar alguns dados interessantes sobre maioridade penal, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, para a gente jogar luz, porque para tentar derrubar essa narrativa da esquerda, de que a maioridade penal, de que a redução não pegaria tantos jovens. Vamos fazer um recorte, mostrando idade por idade, os crimes praticados, quantos deles estão recolhidos em unidades para adolescentes protegidos pelo ECA. A gente vai mostrar tudo isso, mas antes vamos ouvir o senador Flávio Bolsonaro tratar do assunto segurança pública. Seus adversários têm dito também que assim, a visita ao presidente Donald Trump acabou depois provocando o tarifaço, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Maurício, isso aí é narrativa falsa, como sempre da esquerda, né? A mentira virou o método do PT. E a partir do momento que eu fui convidado para ir aos Estados Unidos, né, o presidente da maior democracia do mundo faz um convite a um pré-candidato. Eu não fui institucionalmente como presidente da República, que eu não sou ainda. E o pedido que eu faço a ele de classificar como terroristas Comando Vermelho e PCC, já que viraram organizações, né, que levam o medo coletivo, né, que impõem as suas próprias regras em diversas áreas que eles dominam em todo o Brasil. Mais de 25% da população, Maurício, vive em áreas dominadas, né, por esses narcoterroristas. E lavam dinheiro aqui no Brasil e a sua atividade criminosa ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil e da América Latina. Portanto, é natural, não é, Maurício, que qualquer presidente que realmente queira combater essas organizações narcoterroristas se alinhe, faça pactos de cooperação com outros países, como fez a Argentina, como fez o Paraguai, né, como fez o Peru, só não fez o Brasil, o México e a Venezuela. Isso é muito simbólico de o Brasil não estar participando do Escudo das Américas, por exemplo, né, porque essa cooperação internacional é fundamental para sufocar, para asfixiar financeiramente essas facções, que é o que eu vou fazer a partir do ano que vem. Então, Maurício, eu fui pedir isso para ele, e incluindo, também pedi nas reuniões que eu tive lá, que não houvesse a tarifação das empresas brasileiras. Ainda falei assim, as empresas brasileiras são as mais taxadas do mundo pelo governo Lula. Nós temos uma carga tributária que está passando de 32% em relação ao nosso PIB. É sufocante, não tem como pagar. Se as empresas brasileiras fossem mais penalizadas ainda pelo governo americano, seria muito danoso para nós aqui no Brasil. Então pedi que não houvesse isso expressamente. Ainda falei, olha, a partir de janeiro de 27, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar nessa mesa de negociação de igual para igual, e vamos ver o que é melhor para as nossas empresas, para as empresas brasileiras, para as empresas americanas, para a nação brasileira, para a nação americana. Vamos chegar num bom termo, sem precisar botar tarifação, essas tarifas sobre a mesa, o Maurício. E mais, ainda reforcei depois um pedido com uma carta diretamente ao secretário de Estado, Marco Rubio, falando exatamente isso, que não havia essa necessidade e que não seria justo que isso acontecesse. Agora, a única pessoa que quer tarifa no Brasil é o Lula, porque ele acha que ele vai ter um benefício eleitoral com relação a isso. Se as empresas forem tarifadas, vai querer jogar na conta de outra, do Bolsonaro. Ele faz a força tremenda para que isso aconteça. Quer dizer, ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Que presidente da República é esse que coloca um projeto de reeleição, um projeto de poder à frente dos interesses do povo brasileiro? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!